Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 209 Cortando o Pilar Celestial, parte I. O examinado número 1 era um homem de meia idade com poucos cabelos na cabeça. Ele era do lado norte da região do Grande Oeste e tinha 45 anos naquele ano. Ele havia falhado em 7 seleções regionais consecutivas e esta foi sua última tentativa. Se ele não passasse dessa vez, ele ficaria tranquilamente no norte para ser um instrutor, assumindo um papel de nutrir futuras gerações de cavaleiros. Ao ver o primeiro examinado saindo, um jovem e uma senhora imediatamente gritaram das arquibancadas: "Papai, faça o seu melhor." O examinado sorriu e acenou para eles enquanto caminhava até o pilar de metal. O pilar de metal tinha cerca de 2 metros de altura e 1 metro de largura. Sua superfície era de um preto fosco profundo que não refletia a luz, dando a sensação de um abismo profundo. Cercado pelos 4 examinadores, o examinado número 1 ficou um pouco nervoso. Embora os membros do conselho fossem todos personagens influentes, devido à sua reputação e níveis de cultivo, as pontuações seriam críveis e confiáveis. No entanto, os examinados também se sentiram pressionados por suas presenças. Mesmo assim, o examinado número 1 já havia passado por muitas seleções regionais e conseguiu estabilizar sua respiração muito rapidamente. Ele então sacou sua espada, raios de chamas aparecendo em seu comprimento. 100 graus. 200 graus. 300 graus. Todo o caminho até atingir a alta temperatura de 1000 graus. Com um berro alto, o homem de meia idade acelerou em um instante, levantando uma longa corrente de ar branco. Ele se tornou com a espada, acertando um duro golpe de alta temperatura no pilar de metal, a uma velocidade que transcendia a velocidade do som. As violentas correntes de ar juntamente com os fluxos de chamas de alta temperatura explodiram em todas as direções, como fogos de artifício. Tal proeza de dano aterrorizante era semelhante a disparar uma bala de canhão. No entanto, quando a fumaça se espalhou para revelar o pilar de metal, havia apenas uma marca afundada de cerca de 1 polegada nele. A marca desapareceu gradualmente em poucos segundos, como se nunca tivesse estado lá em primeiro lugar. O examinado número 1 deu um passo para trás com as mãos cheias de sangue, olhando para esta cena com descrença. O governador DeVita avaliou calmamente: 7 pontos. Os outros 3 examinadores, respectivamente, deram-lhe 7 pontos. 7 pontos. 7 pontos. Embora os 4 tivessem dito uma pontuação, dado que todos eles tinham a percepção do céu e podiam aceitar informações das partículas de éter dentro de 10 metros, cada um deles podia entender com precisão o dano infligido ao pilar de metal, até os mínimos detalhes. Era por isso que todos tinham dado as mesmas pontuações. Examinado número 1 saiu com um olhar desanimado. Os outros examinados também estavam com olhares sombrios enquanto olhavam para o pilar de metal. Essa coisa é realmente muito difícil. A destreza prejudicial daquele número 1 já é muito mais forte que a minha. Pensar que mesmo ele só é capaz de causar tanto dano. Isso é claro. Essa coisa foi forjada pelo próprio governador DeVitt. Ferdinand balançou a cabeça enquanto olhava para o palco. Que tipo de coisa é essa? Não é muito forte. Haverá algum examinado este ano que será capaz de quebrá-lo completamente. O Lorde da cidade de Kist apareceu de repente, ignorando os olhares surpresos dos outros, e continuou compartilhando: "Esta coisa foi feita pelo governador DeVitt de um pedaço de osso de um especialista em nível divino. Embora ele não tenha conseguido transformá-lo em um equipamento de restos divinos, sua robustez é muito próxima de ou pelo menos equivalente a uma arma de restos divinos de nível 29. De fato, se não fosse por sua característica de autorrecuperação, tornando-o menos robusto do que deveria ser, esse número poderia esquecer de deixar até mesmo um traço de marca." "É tão incrível?" perguntou Fernando. Lilia também começou a ficar preocupada. Ela esqueceu de ficar com raiva de seu pai e apenas perguntou: "Então a professora tem uma boa chance de se sair bem nesta fase? Ele não deve ter problemas para entrar no top 11, mas provavelmente não será o que terá os melhores resultados." O Lorde da cidade de Kist balançou a cabeça e disse: "Embora essa coisa seja muito forte, não tem o efeito especial de uma arma divina. Portanto, há uma falha em sua defesa. E apesar da extraordinária capacidade de dano de Fang Xingjian, de acordo com o que eu sei, há pelo menos 2 pessoas este ano que têm uma capacidade de dano maior do que ele." Ferdinand foi cooperativo e perguntou: "Quem?"
O Lorde da cidade de Kist respondeu, claro, é o deus da morte das sombras Anderson e aquele narcisista Holt. Vendo suas expressões confusas, o Lorde da cidade de Kist continuou a explicar, o trabalho de Anderson, o deus da morte sombria, sempre foi conhecido por ser o trabalho com a força explosiva mais forte e as maiores habilidades furtivas entre todos os primeiros trabalhos de transição. Furtivo, naturalmente, porque ele pode se transformar em sombras enquanto se move. E força explosiva porque o deus da morte das sombras permite que alguém execute uma espécie de ataque de sombra corrosivo. Pode reduzir imediatamente a robustez do material-alvo. Não importa o tipo de arma divina ou armadura preciosa, se ela tiver apenas uma defesa forte devido ao seu material, inevitavelmente será tão frágil quanto o papel. Quanto a Holt, eu sei que seu mestre lhe deu uma arma divina superior de nível 29, fogo carmesim. Naturalmente, uma arma divina superior de nível 29 será capaz de quebrar este pilar de metal. Lilia, furiosa, disse, isso não é injusto. Feira. Coisas como habilidades de trabalho e equipamentos fazem parte das habilidades do cavaleiro. O Lorde da cidade de Kist continuou, além disso, as pessoas que não são capazes de entrar no top 100 nesta fase não terão direito de se tornarem cavaleiros da outorga. Além disso, a classificação nesta etapa não afetará a classificação final dos 10 primeiros da seleção regional. À medida que a competição prosseguia, as coisas aconteceram exatamente como o Lorde da cidade de Kist esperava. Nenhum único cavaleiro foi capaz de deixar uma marca mais profunda do que 3 polegadas neste pilar de metal. O cavaleiro que recebeu a pontuação máxima de 9,5 foi um campeão da prefeitura na casa dos 30. Finalmente, sob a expectativa de todos, finalmente foi a vez de Anderson, deus da morte sombria. Ele se aproximou com um olhar desdenhoso, dizendo com um sorriso malicioso, um bando de vagabundos inúteis. Deixe-me mostrar como é um ataque real. Com isso, ele deu um passo à frente, criando uma série de pós-imagens enquanto atacava o pilar de metal, pressionando uma palma sobre ele. Habilidade de trabalho Shadow Coffin ativada. Imediatamente, sombras negras envolveram todo o pilar de metal. No momento seguinte, Anderson sacou uma adaga. Era a arma divina inferior de nível 19, Shadow Touch. Sua academia o preparou especialmente para ele. Técnica de matar, super furante. Como uma estrela cadente cortando o céu, ou como o sol atravessando as nuvens, Anderson concentrou todas as suas energias no dente das sombras. Então, com uma força giratória e penetrante, ele empurrou. O Shadow Coffin enfraqueceu a robustez do material-alvo. O divino Epon Shadow o transformou uma força aprimorada em uma giratória, e o Persingsum permitiu que o usuário lançasse essa força instantaneamente e explosivamente. Após 3 explosões consecutivas, a destreza explosiva de Anderson foi levada a um nível totalmente novo. Com um caixa crocante. Som, seu braço e cotovelo inteiros afundaram no pilar de metal. Uma tremenda cavidade apareceu naquele pilar de metal, quase perfurando até a metade. Parecia um enorme buraco perfurado. Retirando o braço e olhando para o pilar de metal que começou a se contorcer e se recuperar lentamente, a boca de Anderson se contraiu. TSK, eu não consegui passar? Com isso, ele saiu sem voltar atrás, como se não estivesse nem um pouco preocupado com suas notas. Além de dar suas pontuações, também era raro ver os poucos examinadores comentando. O governador Devitt disse, força focada em um ponto, grande domínio de sua habilidade de trabalho. Mesmo um cavaleiro com ferido de nível 20 não ousaria enfrentar esse ataque facilmente. 48 pontos. O comissário de educação, que era tão velho que parecia que estava destinado a morrer a qualquer momento, era, assim como Edger havia dito, alguém que sempre apoiara academias para serem autossuficientes e conseguirem seus próprios patrocínios. Ele abriu a boca e disse fracamente, é um movimento matador. No futuro, depois de passar para a segunda transição, definitivamente haverá um lugar para você na capital imperial. 48 pontos. O Yaris de aparência capaz sorriu e disse, nada mal, rapaz. Quando eu tinha a sua idade, provavelmente era incapaz de enfrentar um único ataque seu. Seu movimento final ainda está um pouco fora. Vou dar 47 pontos. Armstrong, totalmente coberto de cicatrizes, disse friamente, rápido, preciso, cruel.
É um movimento puramente destinado a matar, e é colocado em uma posição muito desfavorável quando usado em Slazint e Evenly Pilar. Eu te dou 49 pontos. Finalmente, sob os olhares surpresos de todos, Anderson recebeu uma pontuação de 48 pontos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 210 Cortando o Pilar Celestial, parte 2. Esta proeza de dano é muito surpreendente. Esse é o poder de um deus da morte das sombras. É impossível para aqueles no nível de cavaleiro se defenderem disso. Não são apenas os cavaleiros. Até mesmo os cavaleiros outorgados. Se eles não usarem suas habilidades, não há como eles se defenderem disso. Todos olharam para Anderson com espanto, horror e descrença. Anderson sorriu, revelando um olhar orgulhoso, como se ele fosse um garoto da escola primária que tivesse acabado de tirar nota máxima nos exames. Quando encontrou o olhar de Holt, ele ergueu o dedo médio em desprezo. Esse cara. O aperto de Holt no fogo carmesim aumentou quando ele franziu a testa. Por outro lado, o outro candidato Eleng parecia estar em um mundo completamente diferente, nada sendo capaz de despertar seu interesse no mínimo. Além de Anderson, nenhum dos próximos participantes foi capaz de mostrar uma proeza de dano tão poderosa, nem mesmo Eleng. Apesar do fato de que ele tinha a percepção do céu, que lhe dava um senso de observação aguçado e uma habilidade de reação que aumentava seus poderes de dano, ele não tinha técnicas de matar poderosas, e sua força de ataque explosiva não era comparável à de alguém como Anderson. Devitt balançou a cabeça e disse, Waylene, você realmente me decepcionou. Você tem cultivado seriamente depois de alcançar a percepção do céu? Estas ainda são as mesmas habilidades e técnicas de antes. Embora seus poderes de dano já sejam muito mais fortes do que as pessoas comuns, você não deve estar apenas nesse nível. Eu te dou 12 pontos. O mais velho entre os quatro, o comissário de educação Luke coberto de rugas disse, esta performance não mostra seu talento. 12 pontos. Yaris falou com indiferença, decepcionante. 12 pontos. Armstrong também não comentou muito. Ele simplesmente disse sem rodeios, comum. 12 pontos. No final, Weyland conseguiu apenas 12 pontos. Suspiro, pensar que mesmo que Weyland tenha alcançado a percepção do céu, ele ainda é incapaz de chegar perto de Anderson. Embora ele tenha a percepção do céu, antes de atingir o nível 20 ele só terá uma taxa de sincronização de éter de 10% no máximo. É impossível para ele identificar a falha do pilar de metal. É uma pena. Embora ele tenha um grande talento, seus poderes de dano e talento não estão diretamente relacionados. Parece que Fang Xingjian também não será capaz de obter uma pontuação alta. O Windstorm Suorio tem velocidade incomparável e é especializado em atacar em movimento. No entanto, o dano e os poderes explosivos não são páreo. Isso mesmo. Parece que o topo será disputado entre Anderson e Holt, que ainda não teve sua chance. Ao ouvir os comentários da multidão, Lily cerrou os punhos levemente, o rosto inchado de fúria. O Lorde da cidade de Kist deu um tapinha em seus ombros e disse, Lily, está tudo bem. O primeiro estágio não é algo em que Fang Xingjian se especialize. Vai ficar tudo bem no segundo estágio. O Windstorm Suorio é especializado em lutar contra vários oponentes. Assim como eles estavam conversando, Holt apareceu. Hoje, ele estava vestindo um top de manga comprida cor de esmeralda e estava segurando uma espada do tesouro vermelho carmesim. Seu cabelo comprido caía casualmente, e ele parecia um nobre caído. No momento em que ele se aproximou, um bando de jovens aristocráticas começaram a gritar. Holt alisou levemente o cabelo, curvando-se para os quatro examinadores, e puxou sua espada. Era como se houvesse raios de luz vermelha piscando na bainha vermelho carmesim. No entanto, quando a espada longa foi completamente puxada, até as sobrancelhas de Fang Xingjian se ergueram. Ferdinand e Lilia, que olhavam para o palco, assim como Rota e Emil que faziam parte da competição, ficaram todos atônitos. Pensar que era uma espada longa sem forma física e que queimava sem parar, como chamas. Um termo apareceu imediatamente na mente de Fang Xingjian, espada laser. A arma divina superior de nível 29 que Holt estava segurando era uma espada preciosa semelhante a uma espada laser. Como se estivesse satisfeito com os olhares surpresos de todos, Holt revelou um leve sorriso. Então,
Com um berro baixo acompanhando o forte esforço de forças com ambos os braços, uma violenta onda de calor surgiu. Todos podiam sentir as temperaturas subindo freneticamente, como se de repente tivessem sido transportados para um deserto. As pupilas de Rota se contraíram enquanto ela olhava para a espada longa de fogo carmesim. As chamas que formaram a espada longa continuaram a aumentar de temperatura e, após cerca de 1 minuto, transformaram-se em uma substância líquida viscosa. Eles aparentemente se transformaram em uma cobra de fogo viva, balançando continuamente enquanto emitiam temperaturas surpreendentemente altas. Segurando a espada longa do fogo carmesim, que já havia atingido uma temperatura de milhares de graus, Holt cortou e ativou a técnica de matar. A espada longa flamejante se transformou em uma cobra de fogo e atacou furiosamente. Por onde quer que passasse, o ar se retorcia, liberando explosões trêmulas ao envolver totalmente o pilar de liga metálica, como se a cobra de fogo o tivesse engolido inteiro. Sons estrondosos consecutivos soaram, marcando várias explosões consecutivas. A alta temperatura foi mantida no estômago da cobra de fogo, e o pilar de metal estava derretendo e quebrando a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Quando Holt recuou o fogo carmesim, toda a superfície do pilar de metal estava agora em um estado semelhante à lava. 1/3 do pilar também havia sido completamente dissolvido e estava se recuperando lentamente. No entanto, em comparação com antes, sua velocidade de recuperação foi mais de 100 vezes mais lenta do que antes. HSSSS. Olhando para esta cena, todos os presentes inspiraram um bocado de ar frio. Tal proeza de dano foi ainda mais aterrorizante do que a que o deus da morte das sombras Anderson havia demonstrado anteriormente. Era difícil imaginar que tipo de pessoa poderia permanecer viva no estômago do fogo carmesim. Se Holt tivesse tempo suficiente para desferir mais alguns ataques, provavelmente conseguiria derreter todo o pilar de metal. No entanto, depois de desencadear este ataque, o fogo carmesim também voltou às chamas normais como tinha começado. Claramente, para realizar esse movimento a cada vez, uma grande quantidade de energia primeiro teve que ser acumulada. A necessidade de acumular uma quantidade tão grande de energia reduziu a praticidade de usar esse movimento em combate real. No entanto, era muito razoável ser usado no estágio cortando o pilar celestial. Era porque o que eles estavam competindo era pura proeza de dano. E embora o Fire Dragon Slash de Holt exigisse acúmulo de energia, sua capacidade de dano era surpreendente. Vendo isso, o governador Devitt suspirou e disse, o fogo carmesim. Já faz um tempo desde a última vez que o vi. Holt sorriu e disse, o professor também disse que sente sua falta. Ah, aquele velho não vai sentir minha falta. Fui eu que roubei a namorada dele e fiz dela minha esposa. Atawai franziu a testa friamente e repreendeu em seu coração. Esse velho. Devitt então continuou, embora isso seja um movimento engenhoso usando energias acumuladas, é muito dependente da vantagem de sua arma. Eu só posso te dar 55 pontos. Agradeço ao senhor por sua orientação. O comissário de educação de cabelos brancos, Luke, sorriu, e com lábios trêmulos ele falou com uma voz frágil, como esperado de alguém sob o ancestral astral. Apenas olhando para o fogo carmesim e seu nível de cultivo, o campeão regional deste ano deve ser você. Eu te dou 60 pontos. Quando Devitt ouviu isso, ele franziu a testa. Luke estava obviamente lambendo as botas do especialista em nível divino sem nenhuma vergonha. Yaris de aparência capaz, que era o mais jovem entre todos, disse, é realmente poderoso. A alta temperatura final deve ser capaz de derreter uma arma divina superior. Apenas com base nisso, suas realizações futuras não serão inferiores às de seu mestre. Vou te dar 58 pontos. Armstrong foi o último a falar. Enquanto ele falava, as cicatrizes em seu rosto começaram a se contorcer como centopeias. Um ataque magnífico com uma poderosa destreza de ataque. No entanto, os movimentos necessários para acumular energia são um grande obstáculo. Não é prático para uso em combate. Vou dar 54 pontos. Com isso, o ataque de Ole rendeu 56,75 pontos, um total de 8,75 pontos a mais que Anderson. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 211 Cortando o Pilar Celestial, parte 3ª. O Lorde da cidade de Kist também ficou surpreso com este ataque.
Ele então olhou para o fogo carmesim de Out com grande inveja. Então esta é uma arma divina superior de nível 29 de alto nível. É realmente poderosa, poderosa demais. Considerando esta espada longa junto com aquele ataque que acumula energia, apenas em termos de destreza danosa, Out é sem dúvida o melhor entre todos os examinados. A maioria dos cavaleiros nos campos de treinamento que viram isso se afastaram pelo menos 50 metros do pilar de metal, incapazes de suportar a alta temperatura. Hot exalou lentamente. Ele é forte, muito forte. A destreza deste ataque provavelmente excedeu os limites de um primeiro cavaleiro de transição. Este não é um ataque que alguém no nível de cavaleiro pode realizar. A Mil também lamentou. Parece que Out terá a primeira posição na primeira etapa. Como esperado do discípulo de terceira geração de um especialista de nível divino. Portanto, esta é a diferença entre nós e alguém de um passado poderoso. O rosto de Anderson ficou verde, como se ele não esperasse que Out realizasse um ataque tão poderoso. Este ataque não foi rápido nem engenhoso, e o praticante ainda teve que armazenar energia para liberá-lo com sucesso. Foi um ataque que perseguiu apenas a destreza de dano. Nesta área, não havia mais nada que outros pudessem dizer sobre isso. A partir daí, outros alunos se revezaram enquanto a competição continuava, incluindo Rota, Ami e Mani. No entanto, ninguém mais conseguiu atingir o nível que Out e Anderson alcançaram. Quando chegou a vez de Davi, ele subiu usando um par de luvas douradas. Quando ele cerrou o punho, correntes de eletricidade começaram a envolver seus punhos. As sobrancelhas do governador David se contraíram levemente, luvas do deus do trovão. Este conjunto de luvas era claramente um com um pouco de reputação por si mesmo, pois era a herança do senhor da cidade de Mongol City. Pensar que desta vez ele os havia dado ao Davi para usá-los na seleção regional. Este par de luvas era uma arma divina superior de nível 25, e envolvia os punhos com camadas de eletricidade que podiam entorpecer e queimar os inimigos com as altas temperaturas. Em um curto instante, poderia liberar temperaturas tão altas quanto 10.000 graus. Era uma pena que a temperatura não pudesse ser sustentada por muito tempo. Embora as curtas explosões de temperatura fossem altas, sua destreza prejudicial estava longe de ser páreo para a espada longa de fogo carmesim. Muitos dos espectadores também reconheceram esse equipamento e começaram a murmurar entre si. Davi estava com um sorriso orgulhoso enquanto se posicionava para apresentar o Oniman Army. Controlando a pressão do ar e usando as luvas do deus do trovão, ele queria criar um ataque relâmpago de alta temperatura para derreter o pilar de metal. No entanto, pouco antes de ele dar um soco, uma comoção eclodiu. Por que ele não está vestindo sua calcinha? Gritou Fernando. Não está amarelo hoje? Muitas pessoas caíram na gargalhada. Davi ficou tenso por um momento e não pôde deixar de alcançar com uma mão o cinto, enquanto o outro punho não atingiu o alvo. Naquele momento, o ataque do soco do trovão foi bastante reduzido, e apenas fez um amassado de 5 polegadas na superfície do pilar de metal. David balançou a cabeça. Você não consegue se acalmar. 11 pontos. Os outros examinadores também ficaram um pouco desapontados com o desempenho de Davi e, eventualmente, lhe deram 10,5 pontos. Eles estavam testando candidatos que eventualmente se tornariam cavaleiros otorgados e que tinham que ser equipados com atributos de alto nível em todas as áreas, incluindo sua resistência a interferências externas. Uma pessoa que cometeu um deslize com o ridículo de outras pessoas não faria os examinadores pararem de rir dos espectadores, mas sim, os examinadores apenas sentiriam que o candidato era muito fraco psicologicamente e não foi feito para grandes coisas. Nas batalhas entre especialistas, cada minuto e segundo era de extrema importância. Durante uma batalha, quanta turbulência as distrações distrariam. Para David, uma pessoa que não conseguia nem se concentrar era muito decepcionante. Ao ouvir isso, Davi abaixou a cabeça, envergonhado. No entanto, também o fez odiar Fang Xingjian e Ferdinand ainda mais quando jurou matá-los. Ele olhou para Ferdinand, apenas para receber um olhar de desprezo. Finalmente, foi a vez do último examinado. Fang Xingjian deu um passo adiante. Estando atrasado, ele foi o último a entrar na competição, e assim recebeu o último número. Ele deu um passo à frente, mas ninguém sentiu que Fang Xingjian seria capaz de causar danos maiores do que Out.
As pessoas nas arquibancadas ainda estavam pensando no Fire Dragon Slash anterior de Out. É a vez de Fang Xingjian. Ele tem um raro trabalho de primeira transição, bem como a percepção do céu. Esses também não vão servir para nada. Nem o Windstorm Suorero nem a Venus Perception são cortados para ataques. Não há como suas proezas nocivas superarem as de Anderson e Out. Os aristocratas nas arquibancadas e os participantes nos campos de treinamento eram todos pessoas que conheciam suas coisas. Anteriormente, todos eles tinham entendido as características do Windstorm Suorero e a Venus Perception, então eles não achavam que Fang Xingjian fosse capaz de obter uma pontuação alta. Especialmente porque Weilene, que também tinha a percepção do céu, marcou apenas 12 pontos. Quanto mais alta Fang Xingjian poderia marcar. No entanto, Fang Xingjian não foi afetado por tudo isso. Ele teve que passar na seleção regional e, eventualmente, passar pela segunda transição para se tornar um cavaleiro conferido. Quando esse momento chegasse, ele se tornaria o nível de gerenciamento intermediário no Império, e não haveria ninguém que pudesse prejudicá-lo facilmente. Todos estariam ocupados tentando convencê-lo a se juntar a eles. Havia apenas 5.000 cavaleiros outorgados em todo o Império e pouco mais de 200 na região do Grande Oeste. Nas 8 regiões, havia cerca de 2.000 cavaleiros outorgados, e os 3.000 restantes pertenciam ao escalão superior do Império. O que isso significava? Pode-se dizer que todo o Império era governado por essas aproximadamente 5.000 pessoas. Eles lideravam cidades, como o Lorde da cidade de Kisti e o Lorde da cidade de Monglu. Administravam academias da província como o diretor Jackson, ou lideravam exércitos. Mesmo que não fossem líderes em uma área específica, tendiam a ser personagens importantes de grandes departamentos em centros políticos como a Great Eastern City e a capital imperial. Portanto, Fang Xingjian tinha menos preocupações agora. O que ele precisava fazer era mostrar seu talento da melhor maneira possível, ser mais respeitado, obter mais recursos, construir mais relacionamentos, tudo isso para cultivar ainda mais rápido. Portanto, ele não estava planejando se conter muito. Ele abriu a palma da mão e a arma de refulgência tomou forma. A arma de refulgência de alta frequência, raposa prateada, apareceu em suas mãos, semelhante a nuvens estreladas e neblina pesada. Ele então também tirou a arma divina superior de nível 20, os Styx, que estava presa em sua cintura. A raposa prateada foi colocada acima do Stige, e tanto a arma de refulgência quanto a arma divina gradualmente se fundiram em uma. Parecia que o Styx estava coberto por uma camada de luz e neblina e tremia consecutivamente a uma taxa de 1.500 vezes por segundo. Segurando o Styx em sua mão, a outra mão de Fang Xingjian alcançou o pilar de metal bem na frente dele, que há muito havia recuperado seu estado original. Fang Xingjian colocou a palma da mão no pilar de metal frio, ativando sua percepção do céu com força total, tentando perceber cada pedacinho de informação que pudesse obter. Cor, forma, peso, temperatura, densidade. A forma do pilar de metal estava lentamente tomando forma na consciência de Fang Xingjian. Várias informações, internas e externas, gradualmente se revelaram a Fang Xingjian. Ao mesmo tempo, sua intenção de espada incomparável foi ativada, procurando freneticamente pela fraqueza do pilar de metal. Sugestões de pontos de luz estavam aparecendo na imagem na mente de Fang Xingjian, mas o material do pilar de metal era simplesmente muito forte. O cultivo das artes da espada de Fang Xingjian não foi suficiente para permitir que ele cortasse facilmente, e assim ele só podia ver alguns pontos borrados representando seus possíveis pontos fracos. Havia um total de 188 deles. E ele só tinha permissão para um movimento no estágio de cortar o pilar celestial. Isso significava que ele precisaria cortar 188 vezes em um único movimento. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 212 Cortando o Pilar Celestial, parte 4. No momento seguinte, a 10 metros de Fang Xingjian, auras afiadas e sem forma começaram a se acumular. Fluxos de ondulações da espada éter apareceram atrás dele, fazendo-o parecer um Guan de 1000 mãos, ou como um pavão com suas penas espalhadas. Era algo que as pessoas comuns não podiam ver. Apenas Fang Xingjian e os cavaleiros outorgados que tinham a percepção do céu podiam percebê-lo. Os 4 examinadores sentiram claramente a existência das ondulações da espada éter, e o espanto encheu seus olhos.
Especialmente quando, no momento seguinte, as ondulações da espada de éter no lado esquerdo atrás de Fang Xingjian ficaram extremamente quentes, enquanto as do lado direito ficaram extremamente frias. Este foi o novo efeito especial que ele ganhou depois de passar pela síntese de habilidades, permitindo que as Ether-Suor Ripples mudassem suas frequências e esquentassem ou esfriassem. Fluxos após fluxos. Um total de 400 fluxos de Ether-Suor Ripples apareceram atrás de Fang Xingjian, como muitas espadas afiadas sem forma. 200 deles foram aquecidos a mais de 500 graus, enquanto os outros 200 foram resfriados a menos a 30 graus. Com a resistência atual de Fang Xingjian, ele só poderia liberar 550 fluxos de Ether-Suor Ripples. Ele agora havia liberado mais de 80% de seu poder em um instante. Os olhos do governador de Vita estavam cheios de espanto. Que tipo de ataque é esse? Os heróis da Espada da Tempestade de Vento tinham essa habilidade? Essa habilidade é muito aterrorizante. Ultrapassou em muito o nível das pessoas na primeira transição. Out confia na vantagem de sua arma divina, mas pensar que Fang Xingjian está confiando em seus próprios poderes. Arma de refulgência, arma divina, intenção de espada incomparável e, em seguida, 400 fluxos de ondulações da espada éter. Fang Xingjian estava lentamente revelando suas habilidades, suas Ether-Suor Ripples. Cada um tinha 2,5 vezes sua força e eram 10 vezes mais rápidos que a velocidade supersônica. Quase ao mesmo tempo em que Fang Xingjian estava fazendo tudo isso, o governador de Vite sacudiu o ar furiosamente com um grito: todo mundo, tomem cuidado. Aqueles abaixo do nível de cavaleiro. Não. Aqueles abaixo do nível de cavaleiro da outorga, todos se retiram a pelo menos 100 metros de distância. Vendo como todos ainda estavam atordoados, de Vite não teve escolha a não ser gritar novamente: rápido. Os espectadores da primeira fila começaram a recuar. Embora os outros examinados não pudessem sentir as ondulações da espada éter, nem entendessem o que estava acontecendo, eles também recuaram. No meio do caminho, Fang Xingjian de repente se moveu. Negação de fronteiras. Seu Silver Fox Sticks era como um relâmpago cortando o céu em uma velocidade extremamente rápida. No ar líquido, suas roupas tremiam freneticamente, e seu corpo parecia ter se expandido. Depois que uma série de faíscas explodiu do atrito com o ar, a espada longa na mão de Fang Xingjian criou 188 sombras de espada em um instante. Com um som baixo de chi, como se uma haste de metal escaldante tivesse sido perfurada em um corpo humano, o Silver Fox Sticks na mão de Fang Xingjian, acompanhado por uma camada de brilho de névoa, perfurou meio metro no pilar de metal. Ninguém podia ver quando Fang Xingjian atacou com sua espada. Eles só puderam testemunhar o resultado final. Quando viram que a espada longa havia entrado meio metro no pilar de metal, todos ficaram surpresos. Tirando Out Anderson, este foi o melhor resultado até agora. No entanto, parecia que este era o limite. Todos sentiram que, embora a proeza danosa não fosse ruim, não parecia haver necessidade de o governador gritar o aviso anterior. Os pensamentos de todos estavam girando muito rapidamente. Mas um milésimo de segundo depois de terem começado, as 188 espadas de Fang Xingjian bateram no pilar de metal e os 400 fluxos de ondulações da espada éter mostraram sua verdadeira destreza. As 188 espadas perfuraram as fraquezas do pilar de metal, após o que Fang Xingjian seguiu com um ataque final de espada para criar uma explosão muito ressonante de dentro do pilar. Os 400 fluxos de Ether-Suor Ripples, aprimorados por seu método de cultivo mental de nível 5, eram 2,5 vezes maiores que sua força. Naquele momento, foi como se Fang Xingjian tivesse atacado com 1000 vezes sua destreza de dano. Quão aterrorizante foi isso? Basicamente, Fang Xingjian primeiro enfraqueceu o pilar de metal com 188 espadas, após o que ele fez uma implosão para criar ressonância dentro dele. E então colocou 1000 cortês com atributos frios e quentes no pilar de metal. O pilar começou a se expandir e contrair, acabando danificado. Que terrível condensação de sua força! Que impacto terrível de energia! Era como se ele tivesse atravessado a atmosfera e rompido a terra. No mesmo momento em que a espada longa de Fang Xingjian perfurou o pilar de metal, ele a puxou e saiu, recuando fanaticamente. Nem ele mesmo se atreveu a enfrentar essa força explosiva. No momento seguinte,
Os estrondos altos e a força comprimida extremamente feroz fizeram parecer como se houvesse algumas centenas de explosões acontecendo ao mesmo tempo. Mais de 10 quarteirões de prédios desmoronaram quando a fumaça e a poeira subiram, enquanto correntes de ar visíveis começaram a se dispersar em todas as direções. Todos os cavaleiros foram forçados a liberar seus campos de força reduzidos para evitar o impacto explosivo enquanto olhavam para a cena com os olhos bem abertos e a boca aberta. Não foi até que toda a poeira se dissipou, levada por rajadas de vento, que a localização do pilar de metal foi revelada. Na verdade, o pilar de metal não estava mais lá. Além de uma cratera no solo que parecia o local do pouso de um meteoro, não havia nada lá. Ou melhor, não havia nada além de pequenos pedaços do pilar, por todo o chão. Quando ele viu essa cena, o queixo de Anderson caiu. Ele sentiu que havia apenas uma palavra para descrever seu sentimento atual agora. Merda. Anderson não foi o único que ficou atordoado com o ataque de Fang Xingjian. Todos os outros também estavam. Esta também foi a primeira vez depois que Fang Xingjian aprendeu as ondulações da espada éter que ele demonstrou seus incríveis poderes antes de outras pessoas. E essa força, quando comparada à dos especialistas na primeira transição, era esmagadoramente poderosa. O Lorde da cidade de Kist piscou enquanto olhava para o chão cheio de pedaços do pilar quebrado, exalando lentamente. Tudo o que ele conseguia pensar era se ele recebesse esse golpe com força, quão graves seriam seus ferimentos. O governador Devi também estava de olhos bem abertos, um pouco surpreso com o desempenho de Fang Xingjian. Se ele recebesse esse ataque da frente, naturalmente, ele seria capaz de lidar com isso. No entanto, se fosse um ataque furtivo, até ele sofreria ferimentos internos. E isso apesar do fato de ele ser um especialista no auge da segunda transição, no nível 29. Claro, todos os cavaleiros outorgados alcançaram a percepção do céu e podiam ver tudo dentro de um raio de 10 metros. Assim, era geralmente improvável que eles fossem pegos de surpresa por um ataque furtivo. Ele sorriu e abanou a sua cabeça. Este Fang Xingjian lhe deu muitas surpresas e ele não pôde deixar de sorrir. Quanto mais ele olhava para Fang Xingjian, mais ele gostava dele. Se cuidarmos com cuidado desse Fang Xingjian, ele terá grandes chances de conquistar o título de campeão nacional na seleção nacional, sendo campeão por 3 vezes seguidas. Ah, campeão por 3 vezes seguidas. Só houve um desde a fundação do Império. Há também Anderson, ou Tianlian. Há muitos talentos na seleção regional deste ano. Pensando nisso, o sorriso do governador David se tornou ainda mais amável quando ele olhou para Fang Xingjian como se ele fosse um tesouro. Ele calmamente disse, para dizer a verdade, Fang Xingjian, você me surpreendeu mais uma vez. Ah, você é capaz de me surpreender cada vez que nos encontramos. Mas desta vez, a surpresa foi de longe a maior. Em relação ao seu ataque, só posso dizer, perfeito. Se eu fosse dar uma pontuação, só daria 100 pontos. Os outros 3 examinadores também se recuperaram do choque ao olharem surpresos para David. No entanto, depois de pensar um pouco e olhar para o pilar de metal que era como uma poça de lama, lentamente se regenerando, todos eles imediatamente sentiram que ele merecia essa pontuação. O idoso comissário de educação disse, Fang Xingjian, seu talento é incomparável. Tendo tais realizações em uma idade tão jovem, em poucos anos, os 10 melhores especialistas de nível divino do Império se tornarão os 11 melhores. No entanto, seu ataque foi como uma faca de 2 gumes. Tem um grande impacto de retrocesso e, portanto, ainda falho. Eu te dou 95 pontos. Yari sorriu ao olhar para Fang Xingjian e disse, no futuro, você definitivamente será um grande mestre das artes da espada de sua geração. Eu penso muito em você. Eu vou te dar 100 pontos também. Ele então brincou, no futuro, tome meu filho como seu discípulo. Armstrong ficou em silêncio por um momento antes de dizer friamente, em termos de sua destreza nociva, você é o melhor entre todos esses 512 examinados. É indiscutível. Não importa a pontuação que eu dê, então vou dar apenas 100 pontos. Seu palco deveria ser na seleção nacional. Estou ansioso pelo seu desempenho futuro. Portanto, Fang Xingjian recebeu uma pontuação de 98,75 pontos, totalmente merecedor do primeiro lugar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.